Bem-vindos ao Estúdio do Livro, na nossa Feira do Livro, numa promoção conjunta da Associação Rio-Grandense de Imprensa e a Câmara Rio-Grandense do Livro, e que nós temos recebido aqui no nosso Conversa de Jornalista inúmeras personalidades falando sobre os seus lançamentos, sobre as suas sessões de autógrafos e, acima de tudo, sobre obras que têm permitido e encantado o público que aqui tem comparecido. Eu sou Wilson Romero, diretor de Direitos Sociais e Imprensa Livre da Associação Rio-Grandense de Imprensa, e hoje temos a grata satisfação de receber Ivan Lemos. Ivan Lemos, que é filho da poetisa Lara de Lemos, que foi personagem do nosso primeiro livro Entrevistas Póstumas de 2023, e eu pergunto desde logo quem é Ivan Lemos. Bem-vindo. Bem-vindo, eu agradeço aqui a Associação Rio-Grandense de Imprensa, na sua presença, Wilson. Eu quero agradecer essa oportunidade que você está me dando de lançar o meu livro em Porto Alegre. Lá no Rio de Janeiro ele já foi lançado com o apoio da OAB-RJ. Aliás, é o meu segundo livro lá. O primeiro foi também um livro histórico sobre a resistência ao regime militar. Qual era o título do primeiro? O primeiro se chamava, porque está com edição esgotada, tá? Desafia o Nosso Peito. Também com poemas? Não, é um livro histórico. Esse é de prosa, esse é de pesquisa aliás, histórica. Exato. E é muito boa essa pergunta pelo seguinte, porque quando a gente fala poesia e prosa, foi o que aconteceu. O livro de prosa sobre história, onde só citei fontes bibliográficas, é totalmente histórico, foi o Desafio ao Nosso Peito, que foi lançado no Rio de Janeiro e está com a edição esgotada. Esse aqui eu estou lançando... Aquele versava sobre recuperação da história ao regime militar durante aquele tempo, os tempos dos anos de chumbo, que foram de 1964 a 1985. Esse aqui, na verdade, não é poesia e prosa, é prosa e poesia. Porque esse aqui é o livro de poesias, que é o livro do sentimento, do coração, é o livro do que 75% dos poemas são sobre experiências que eu vivi durante aquele período difícil, duro da história do Brasil, e que a gente foi conseguindo fazer uma espécie de exorcismo, de tirar essas coisas de dentro da gente, essas memórias difíceis, essa experiência de ser interrogado durante a ditadura militar, e isso foi expresso agora em poesia. E eu agradeço, Wilson, pela quer dizer, pela importância. Você falou uma coisa aí que já me tocou, que é a imprensa livre, cara. Quer dizer, você ter uma imprensa livre, que é você poder divulgar todos os pontos de vista, que é você poder divulgar diferentes opiniões. E eu faço parte desse cadinho, eu sou uma opinião, entre milhares talvez, mas que a minha voz seja ouvida e escutada. Eu sou muito grato, sou grato ao nosso amigo que está gravando essa entrevista. Ao Guilherme Lima, que é nosso técnico. Guilherme Lima, que bom que você citou. Isso. E você também, Silvio. Mas acima de tudo, Ivan. Wilson Romero, não é isso? Wilson Antônio Romero, também nascido em Porto Alegre. Opa! Tá? E nós queremos saber o seguinte, Ivan. Como e ao longo de quanto tempo tiveste a idealização, foste escrevendo esses poemas? Só no período da ditadura ou posteriormente com algumas memórias desse tempo? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque é aquele negócio, o grosso foi durante aquele período. Mas você vai me perguntar... Nós sabemos que escrever é como parir um filho, né? A gente faz, refaz, constrói, educa, e assim a gente lapida as palavras, tanto na prosa quanto no verso. Exato, exatamente esse foi o processo. O processo foi, num primeiro momento, fazer uma espécie de exorcismo, colocar para fora, escrever de qualquer jeito, mas a verdade é que esses livros, esses poemas que foram concebidos, por assim dizer, lá atrás, a maioria deles 69, 71, 72, 73, 75, 79, eles foram lidos e relidos milhões de vezes. Eles foram revistos milhões de vezes, conforme você mesmo disse, Wilson. E aqui, esse é o produto final. E graças a Deus, eu sou filho da Lara de Lemos, uma poetisa gaúcha premiada com 5 prêmios nacionais de poesia, mais 5 outros prêmios regionais de poesia. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, que era de não
fazer a minha mãe, a poetisa Lara de Lemos, passar vergonha com um filho que escreve um livro, e um livro que ninguém gosta, que não é de poesia. Então eu demorei quase 50 anos para publicar esse livro, e finalmente, depois de anos que a minha mãe morreu, 2012, até hoje, 2024, eu tive a coragem de, como filho da Lara, publicar o meu próprio livro de poesias. Graças a Deus, Wilson, graças a Deus eu estou tendo pessoas que nem você, que nem o Guilherme, que estão dando apoio para o nosso livro, que estão divulgando. As pessoas gostaram, a crítica aplaudiu o livro, gostou do livro. A intelectualidade gaúcha, hoje mesmo falei com a Helena Terra, que é uma grande escritora gaúcha, que já tem vários livros publicados, que falou assim: Ivan, amei o teu livro, gostei do teu livro. E eu sou cria de uma época, Wilson. Eu, quando era criança, o Brizola me amava. Eu sou de origem trabalhista, de origem pedetista, que nem PDT existia naquela época, existia o PTB. Então, essa é a minha origem. E eu queria compartilhar, aproveitar a oportunidade que você está me dando como jornalista excepcional, de poder apresentar ao povo gaúcho E como que um livro de um gaúcho. Como que um médico psicanalista, que tem algumas especializações, inclusive com participação muito profunda na carreira, com pesquisas sobre dor crônica e inúmeros outros temas voltados para a psicanálise, como que ele enveredou por essa busca da recuperação histórica sobre padecimentos nos porões da ditadura? Outra pergunta que faz pensar. E são perguntas que eu, como autor do livro, né, eu tenho que... Você tem visto desde antes da pandemia que o povo continua sofrendo e a saúde mental está em perigo? Com certeza. Mas isso aí seria quase uma terceira pergunta. A primeira. A primeira que você fez, que é a seguinte: o livro saiu com uma necessidade interna de colocar alguma coisa para fora. Tirar de dentro de mim essa experiência. Tá entendendo? E depois eu apresentei os poemas, revisei os poemas, reli os poemas, até fazer essa conclusão final. Agora, quanto à dor que você falou, a pesquisa sobre dor, eu acho, sinceramente, Wilson, eu acho que tudo é a mesma coisa. Está entendendo? A gente fala... Tem a dor física, a dor da alma, né? A dor humana. Eu te falo da dor humana. Ninguém fala da dor humana. Todo mundo quer escrever livro de felicidade, livro de romance, livro de amor, livro sobre a natureza, falar que a natureza é maravilhosa. Eu não, estou escrevendo sobre a dor humana. E acima de tudo, né, os poemas dos porões se referem à experiência de padecimento na fase inquisitorial e privilegiam a coerência de princípios como ideal a ser seguido na luta pelos direitos humanos. Exato, isso? É perfeito, a sua análise está perfeita. E esses recortes todos, o que eles têm contribuído numa nova fase em que o atual governo está recriando a comissão de resgate de busca dos mortos e desaparecidos? Não. A OAB tem se engajado também e tem lhe chamado para contribuir com seus poemas? Não, lá no Rio, com certeza. Aqui no Rio Grande do Sul, embora eu seja gaúcho, seja nascido aqui, e tenho o maior orgulho de ser gaúcho, e em qualquer lugar do mundo. Já vivi 12 anos em Londres, já vivi no exterior, já vivi nos Estados Unidos, já fui psicanalista em Nova York. Eu nunca me esqueci da minha origem gaúcha, e é para ela que eu estou voltando. E vou te dizer mais, eu quero morrer aqui, na minha terra onde eu nasci. E com muito prazer eu lanço o meu livro, Poema dos Porões, aqui no Rio Grande do Sul, para o meu povo, da onde eu vim. E a verdade, o que eu acho, Wilson, assim, a gente não é um autor, a gente é o outro. E o meu outro é o outro gaúcho, é o eu do churrasco, é o eu da minha infância, é o outro da minha infância. Meu pai foi candidato a prefeito na época do PTB, minha mãe é uma poetisa gaúcha premiada. Então, inclusive foi personagem do nosso primeira edição do Entrevistas Póstumas, que foi, inclusive, a pesquisa toda feita pela jornalista Tatiana Gomes. Tatiana Gomes, a quem eu gosto muito respeito. E eu acho que é graças a Tatiana e a você que eu estou tendo agora a oportunidade de divulgar o Poema dos Porões. E ao nosso presidente de honra, que também nos honra com a participação nessa possibilidade de entrevistá-lo, que é o nosso querido Batista Filho. Não vamos esquecer. Trabalhista de quatro costados, do Batista. O Batista é um gigante, vamos dizer assim. O Batista é um gigante dentro da cultura gaúcha. E realmente pouca gente conhece. Só nós que somos do ramo, que nós conhecemos, de editora, de história, de publicação de poema,
sabemos quem é Batista Filho. Mas o povo gaúcho merece saber que aqui, entre ele, está uma grande personagem da cultura gaúcha e da divulgação da cultura no Rio Grande do Sul. Eu acho que os poemas dos Porões, embora eles se refiram a um período que já passou, mas você me também, a segunda pergunta, ele inclui também poemas modernos, sobre memória do que se passou, que não são os poemas feitos até 79, são poemas atuais, feitos já em 2022, 2023, mas que foram contemplados, estão no livro, e, graças a Deus, o apoio da crítica, dos leitores, principalmente, e também de pessoas como você, Wilson, que eu agradeço muito. Ivan Lemos está clinicando ainda ou já parou? Eu cliniquei até o ano passado, certo. Mas eu estou com 77 anos, e vou te dizer mais, eu só conheço um autor que lançou o livro com 77 anos, que sou eu. O mais antigo antes de mim foi a Cora Coralina, que lançou o livro dela, Cora Coralina, com 75 anos. Que também se tornou reconhecida tardiamente. Eu, sinceramente, eu nem acho que eu vou viver para ser reconhecido. Mas tens algo rascunhado já para uma nova obra a ser lançada em 25, talvez? Talvez. Deixa eu te explicar. Ontem eu fui numa reunião de jornalistas que me entrevistaram. Era um número pequeno, uns 14, 15 jornalistas, onde eu apresentei o livro. Me mandaram falar de improviso, eu não tinha nada escrito. Falei assim, fiz quase uma psicanálise em grupo ali, falando da minha vida. Mas sim, eu acho que algum deles me sugeriram assim, Ivan, o teu próximo livro não tem que ser de poemas. Teus poemas são muito bons, a gente gosta muito de ler, reflete sobre a época, mas o que você está falando hoje aqui é tão importante quanto o teu livro. Tu tem que fazer um livro de memórias. Você tem que fazer um livro sobre história, sobre memória, porque o povo gaúcho, já que tem muita gente que nasceu depois, que não sabe da história do que se passou, da campanha da legalidade, do Brizola como governador, do teu pai, que foi político gaúcho, que foi candidato a prefeito, Sereno Chese e a Jardim de Lemos. Ninguém sabe essa história. Essa história é uma história que está morta, porque não é uma história que é contada. Não tem livro que conte isso. E é verdade, essa é uma história indígena. Sabe por quê? Porque entre os índios, a história é falada. Ela passa de pai para filho, de avô para neto. É assim, é falando, conversando, fazendo entrevista. Eles não têm linguagem escrita. E como jornalista, uma outra pauta que eu pergunto, a psicanálise e todos os tratamentos e clínicas e trabalho também não te inspiram a escrever? Não, a psicanálise foi tudo na minha vida. Primeiro porque eu próprio Mas não é pauta para uma obra como essa? É pauta sim, porque esse livro não teria existido sem o que a gente chama do Freud. O Freud foi o primeiro grande psicanalista, aliás, pioneiro, né? Abriu um capítulo da psicanálise a dizer que, inclusive, os primeiros tratamentos do Freud, o Freud diz, são quando a pessoa se lembra do que estava esquecido. Quando a pessoa se lembra do reprimido, a pessoa está curada. E tanto é que o Freud dava alta em 3 meses, em 2 meses. Bastava a pessoa ter uma recordação de uma coisa que estava esquecida na infância para aquilo ser considerado cura. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia a cura é relacional. Quer dizer, você tem que ter uma relação construtiva com o teu analista, onde você, em vez de ir lá para falar só da doença, você também fala do teu amadurecimento, do teu crescimento, do teu futuro. E é por isso que nós estamos aqui. Ivan Lemos, os poemas também podem ser encarados como uma resposta psicológica ao sofrimento pessoal e, em termos ético-morais, uma resposta à violência do Estado. Eu desejo sucesso a você nesta obra, toda a nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, e deixamos o Estúdio do Livro aberto até o dia 20 para que tu também nos visite e continuemos esse papo que é muito interessante sobre toda essa tua trajetória sofrida, mas de sucesso também, que permite que a gente cresça nessas conversas, como todo mundo, quando conversa com o seu analista, cresce. É muito, muito adequado isso, Wilson. Eu agradeço muito a você, agradeço muito à Associação Rio Grandense de Imprensa, do qual você está representando. Eu acho que isso é um mérito que vou te dizer mais. O meu livro foi lançado com o apoio da OAB do Rio de Janeiro, mas eu estou sentindo que a Associação Rio Grandense de Imprensa está divulgando até mais do que a OAB, porque a OAB me abriu um espaço, um salão, um centro de debates para a gente discutir o meu livro, e acabou ali, mas não teve rádio,
não teve entrevista, não teve nada disso. E aqui no Sul, que é a minha terra, onde eu nasci, você está me dando essa oportunidade, Wilson. Então, eu quero agradecer muito a você, a Ari, ao Guilherme, a todos nós que estamos empenhados. E eu gostaria de terminar com uma única frase. Por favor. Dizer o seguinte. Ou não queres ler um poema, né? Pô, se você quiser, então, por favor, qualquer um. Veja eu posso pegar aqui uma estrofe de um deles aí. Bom, esse aqui é muito grande, eu não gostaria de... Não, só umas duas estrofes. Vamos ver aqui um mais curtinho. Esse aqui também é muito pesado, eu não quero também... Então termine com a frase. Então, vamos ver. Vamos lá. Tá bom. A frase que eu queria te dizer é muito simples, não está no livro, não está nos poemas, mas é o que eu realmente quis quando eu fiz os poemas dos Porões. Eu gostaria que os poemas dos Porões não fosse o meu livro, fosse o nosso livro. É assim que eu gostaria de terminar a entrevista. Muito obrigado, Ivan Lemos. Bem, com isso terminamos a nossa conversa de jornalista. Um grande abraço. Muito obrigado.